Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós estamos até conversando antes de começarmos a nossa fala propriamente dita, porque o tema que foi dado, foi intitulado de O Surpreendente Poder da Fé. E nós vamos ver que quando nós entendemos o que seja esse poder da fé, ele deixa de ser surpreendente, porque ele passa a ser perfeitamente compreensível, aceitável e adotado por todos nós, porque a fé realmente tem um poder muito grande e é maravilhoso esse poder. Nós começamos a nossa conversa, porque nós vamos conversar hoje, tá bem? Aqui não é aula, não, aqui nós vamos conversar. Então, nós vamos começar a nossa conversa com uma passagem do Evangelho, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vou narrar com as minhas palavras uma passagem que nos vem através do Evangelho segundo Mateus. E diz que Jesus foi ao encontro do povo e, quando lá estava, se aproximou dele um homem que arrojou-se a seus pés e pediu que ele tivesse piedade do seu filho, que é lunático, que era aquele que muitas vezes caía no fogo, caía na água, etc. E esse homem diz a Jesus que ele apresentou o seu filho com esta situação de dificuldade aos discípulos de Jesus, mas eles não o puderam curar. E Jesus, então, aproximou-se do jovem e o demônio que estava ameaçando, que o estava obsidiando, afastou-se e no mesmo instante esse jovem ficou são, ficou bom, sem apresentar qualquer outro distúrbio. Passou-se e os discípulos, então, após esse atendimento de Jesus, vieram buscar Jesus em particular e lhe perguntaram: por que que nós, outros, não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu, e aí está o mais importante desta passagem no nosso entendimento. E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Vou repetir esse trechinho final. Dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, por essas palavras de Jesus, que nós cremos que não são vãs, pelo contrário, tem um fundamento, tem uma racionalidade, tem uma força muito grande, Jesus nos afirma que se nós tivéssemos um pouquinho de fé, do tamanho do grão de mostarda, nada nos seria impossível. Então, nossa conversa de hoje versa sobre a busca do entendimento do que seja esta fé e do que seja esse poder que esta fé apresenta para todos nós. E nós começamos, então, colocando a pergunta: o que é que nós podemos entender como sendo fé? Existem várias maneiras de nós citarmos, conceituarmos ou buscarmos entender o que seja a fé. Uma delas, ou numa delas, nós poderíamos dizer que é a força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. A vontade é um atributo do espírito. Estamos lembrando isso. Então, quando nós queremos uma coisa, quando nós nos esforçamos, nos empenhamos, nos dedicamos a alcançar alguma coisa, nós temos muita probabilidade de alcançarmos aquilo que nós queremos. E esta vontade pode ser entendida como sendo a fé. Uma outra maneira de nós procurarmos entender o que seja esta fé, de conceituarmos esta fé, é que nós podemos dizer que fé
é a confiança que se tem na realização de uma coisa. Nós temos uma confiança muito grande que algo será alcançado, que algo irá acontecer. Então, nós aí aplicamos essa nossa vontade de querer e nós temos a certeza de atingir determinado fim. É uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar até lá. Então, nós imaginamos um caminho e nos esforçamos, nos empenhamos para seguir naquele caminho. Quem possui esta fé caminha com absoluta segurança, porque nós temos a certeza, a fé, nós temos a certeza que nós chegaremos ao nosso resultado desejado. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas, lembrando das palavras de Jesus: nada vos seria impossível se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha que fosse. Um grão de mostarda, um simbolismo utilizado por Jesus para representar esta fé, mesmo muito pequena, o poder que ela tem. Nós, quando buscamos entender um pouco mais a respeito desta fé, nós aprendemos no Evangelho que nós podemos entendê-la de duas maneiras possíveis: a fé humana e a fé divina. A fé humana, ela diz respeito à confiança nas nossas próprias forças, o que torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguiria fazer quando tivesse dúvida da sua possibilidade. Nós vemos isso muito comumente quando nós nos deparamos com uma questão mais difícil de ser resolvida e nós propomos a alguém que abrace essa tarefa ou que procure resolver esse problema. Eu sempre defino problema como uma coisa que nós ainda não conseguimos resolver. Mas quando nós propomos a alguém uma tarefa mais difícil, nós podemos obter dois tipos de respostas. E esses tipos de respostas nos vêm, inclusive, pela entonação que nós damos ao respondermos. Quando nós apresentamos uma tarefa mais difícil, podemos obter uma resposta assim: eu vou tentar, mas é tão difícil, já perdeu. Já perdeu, porque não tem a confiança, não tem a certeza, não tem a força que esta vontade lhe poderá proporcionar para que busque e alcance soluções. Mas nós também podemos, pela entonação, pela resposta que nós podemos obter, nesta fé humana, nós podemos escutar uma coisa assim: é difícil, mas eu vou tentar. Isto é, eu não me entrego, eu não desisto, eu vou persistir. Isso é a nossa vida. A nossa vida, ela é difícil, mas nós temos sempre que estar buscando, tentando, nos empenhando, nos esforçando, nos dedicando para que nós possamos vencer os obstáculos que se nos deparam. Então, nós podemos entender como sendo a fé humana, é a confiança nas nossas próprias forças, na nossa capacidade. Isto é a fé. É a fé, é nós acreditarmos, nós crermos, nós termos certeza, nós sabermos que nós podemos. Vamos lembrar das palavras de Jesus, quando ele diz: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se nós temos essas capacidades, vai depender do nosso empenho, da nossa busca, da nossa proposta, do nosso esforço para que nós alcancemos os resultados almejados. Vamos lembrar que não existe conquista sem esforço. Toda conquista demanda esforço. E para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos, nós temos que nos empenhar, temos que nos dedicarmos àquilo e acreditarmos que nós podemos e que nós vamos alcançar.
todos nós sabemos que a nós todos, os espíritos que aqui estamos, encarnados, almas, certo? Nós temos uma destinação, e a nossa destinação é a perfeição, é a felicidade. Mas isto depende do nosso esforço, e nós somos preparados para vencer. Ninguém reencarna para perder, então, para falir. Então, se nós podemos, vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso querer, para que nós alcancemos o mais rapidamente possível estas nossas conquistas e alcancemos patamares mais elevados. Quando nós nos referimos à fé no campo espiritual, nós estamos falando unicamente no sentido moral, certo? No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença de uma força superior a ele e a tudo. Nós cremos, um dos patamares, um dos pilares da doutrina dos espíritos é a certeza da existência dele. Não é nós sabermos que a certeza da existência de um ente superior, e isso sempre esteve presente no homem, inclusive com a denominação que nós quisermos dar ou que foram dadas a essa entidade superior que, através dos tempos, recebeu várias denominações. Então, esse ser superior que nós chamamos de Pai, nós sabemos que é o Deus, nosso Criador, que tudo direciona e tem a capacidade de nos colocar diante de algo além do material, na descoberta do seu lado moral, que é o que nos leva, através da religiosidade, agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior, a que nós consigamos caminhar em direção a essa nossa destinação. Existe na vida do homem duas fatalidades. Quando eu estou falando do homem, eu estou falando do espírito encarnado. Então, para o ser humano encarnado, temos uma certeza, uma fatalidade, que ele vai desencarnar. Todos nós vamos desencarnar. Nós temos essa certeza. Nós temos é que trabalhar para vermos como nós vamos desencarnar. E a outra certeza que nós temos que ter, e nós acreditamos, nós cremos nisso, nós temos a certeza disso, é que todos nós fomos criados para sermos felizes e seremos felizes. E isso depende de cada um de nós. Então, isso não é mais só da individualidade, isso já é da coletividade. E Jesus, quando nessa passagem que nós nos referimos ao abrirmos a nossa conversa inicialmente, nós falamos que a fé do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de mover montanhas. E essas montanhas não são montanhas de pedra, são montanhas das dificuldades que nós encontramos na nossa vida, são as resistências para que nós alcancemos as nossas metas, para que nós consigamos superar as nossas más inclinações. Em suma, é tudo aquilo com que nós nos deparamos para o nosso aprendizado quando nós aqui estamos encarnados. Quando nós falamos de fé, nós temos duas formas de entendê-la. A fé robusta, que dá perseverança, energia, os recursos que se fazem com que nós vençamos os obstáculos, grandes ou pequenos que sejam, e a fé vacilante, que resultam da incerteza, da hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem que combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. É aquela fé humana, certo, que nós falamos aqui, quando nós dizemos, essa é muito difícil, mas eu vou tentar. Já perdeu. Quando diz eu vou tentar, eu sei que é difícil, mas eu vou tentar. É a vontade que nós aplicamos, sabedores da nossa capacidade de alcançarmos as nossas metas. Então, o que nós podemos definir do que vem a ser a fé, observando aí, no caso, o sentido religioso desta fé? Nós sabemos, pelo dicionário do Aurélio,
nós temos a origem do latim. Todas as nossas palavras, de modo geral, são derivadas do latim. Nós temos o português é uma derivação do latim. E a fé vem de fides, que quer dizer fidelidade. E essa fidelidade nos leva a buscar incessantemente a praticarmos aquilo que nós já entendemos como sendo a lei divina. Nós todos queremos ser felizes, nós todos queremos alcançar esse patamar de progresso, esse patamar de perfeição para o que nós fomos criados e que nos leva, através do nosso esforço, a caminharmos por essa estrada da evolução. Então, se nós, sabendo disso, nós nos pautamos também na afirmação dos espíritos, quando, na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, é a questão 614, Kardec pergunta o que é lei natural. E a resposta da espiritualidade, a lei natural é a lei de Deus. E nós ficamos aí, paramos aí, não vemos o final da resposta. E o final da resposta a essa pergunta de Kardec é para que todos nós tenhamos sempre presente em nossa mente. O homem só é infeliz quando se afasta do cumprimento da lei de Deus. Então, nós todos, sabedores disso, nós temos a certeza de que nós seremos felizes fruto do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa certeza de que nós alcançaremos esse patamar, mas que depende de cada um de nós. A fé, nós confundimos muitas vezes com a crença, com a confiança. E nós buscamos a definição de fé como sendo a crença, é aquilo que nós acreditamos. Mas será que é só isso? Será que a fé é só aquilo que nós acreditamos? Nós temos uma página muito interessante na obra Sabedoria do Evangelho, pelo nosso companheiro Carlos Torres Pastorino, que talvez muitos aqui não conheçam, mas ele é também o autor de uma obra que todos nós conhecemos, que é Minutos de Sabedoria. Então, Carlos Torres Pastorino, que foi um religioso, merece aqui até um parênteses, um pouquinho da história desse homem que é tão importante para o nosso conhecimento. Ele era um religioso e era grande, profundo conhecedor de outros idiomas, como latim, como grego, além do português, logicamente, ele era brasileiro. E ele, como religioso, ele é convocado para ir para a igreja de Santa Maria Maggiore, certo, no Vaticano, para estudar as escrituras, os pergaminhos, os pedaços ainda ali existentes. E quando ele começa a estudar e a entender o conteúdo daquilo que ali está, ele simplesmente muda a sua fé, ele muda a sua crença, ele muda as suas metas, os seus objetivos. E ele deixa a batina, retorna ao Brasil, vai ser professor do Colégio Pedro II e é o único espírita, pelo menos que eu tenha conhecimento, que tem registrado em cartório a sua condição de espírita. Ele já é falecido, certo? Mas ele registrou em cartório para que não houvesse dúvidas a respeito. E ele, então, fruto desse conhecimento que ele teve de escrituras originais em grego, ele reforçou a sua fé, ele reforçou a sua maneira de entender esse poder da fé, e ele se tornou um espírita que trabalhou o resto da sua vida para nos esclarecer. E essa obra aqui é disponível na internet, está bem? Minutos, Sabedoria do Evangelho. Ele tem uma página que está no volume 4, certo? São 8 volumes, certo? Ele está no volume 4, que tem por título Fé. E Pastorino, então, quando nós estamos tratando aqui da definição de fé como crença, ele diz, mas não é só isso, não. A fé, ela aumenta, ela cresce, ela se incrementa com o tempo através do nosso conhecimento, através da nossa evolução, através da nossa percepção
daquilo que nós somos, de onde estamos, para que estamos, para onde vamos e o que temos que fazer enquanto estamos aqui. E partir daí, por esse entendimento, nós passamos a agir do modo que nós entendemos. Pastorino, então, coloca nessa página dele, Fé, ele coloca um processo que ele apresenta como sendo da evolução dessa fé. E ele diz o seguinte, que as crianças, na idade física temporal, inicial, ou intelectual pela infância do espírito, porque nós ainda estamos na infância da espiritualidade, não é? Eles interpretam a fé como acreditar. E a criança, de um modo geral, ela acredita em tudo aquilo que dizem para ela, porque ela não tem argumentos para contradizer aquilo, nem conhecimento que deem respaldo a outras coisas para que elas acrescentem ao seu arquivo de conhecimentos. Então, elas acreditam naquilo que lhes é apresentado, seja o que for. Mais adiante, já quando tem algum processo de conhecimento, de evolução, Pastorino nos coloca que passamos a viver mais no plano emocional e passamos a achar que a fé é um sentimento, uma emoção que se acende ou apaga, aumenta ou diminui, segundo o estado emocional da criatura. É a fé que se conquista durante um ato de generosidade ou se perde num segundo diante de uma desilusão, mais baseada nos outros do que nas suas próprias qualidades ou defeitos ou necessidades. Então, esta fé ainda não é essa fé que Jesus nos apresentou. Não é essa fé que nos leva a alcançarmos coisas excepcionais e que nós podemos até dizer, pelo título, certo, desse nosso tema de hoje, o surpreendente poder da fé. Ainda não é esse. Porque, da mesma maneira como nós, conforme nos lembra Pastorino, que ela se acende, ela também se apaga. Então, não é essa fé que Jesus se refere. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela diz que a fé não se doa nem se transmite. A fé é íntima, é pessoal, é conquista. Então, isto é que é a verdadeira fé e não é apenas a fé emocional que se acende ou apaga. Então, esta fé ainda não é a fé que Jesus falou. Mais adiante, quando nós já nos intelectualizamos, nós já temos um conhecimento bem maior das coisas que nos cercam, nós baseamos tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa, e preferem como sinônimo de fé a palavra convicção, certeza, confiança. Representa, então, uma virtude intelectual, um fruto da experiência, e não mais uma emoção. Supõe o conhecimento profundo do assunto e a certeza científica baseada nesse conhecimento que passa a ser denominado de fé. É a segurança com bases, tem a certeza que obterá um sal. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada com fundamento em fatos vividos e verificados sob controle. Como nós não conhecemos tudo, como não conseguimos ter certezas definitivas, surgem dúvidas, vacila a nossa fé. E esta fé, que é baseada no conhecimento puro e simples, na racionalidade pura e simples, ainda não é a fé que Jesus nos falou e que é capaz de remover montanhas e de alcançarmos feitos inacreditáveis. Outros de nós preferimos considerar a fé como demonstração de fidelidade. A própria palavra, conforme nos referimos à origem da palavra, fides, fidelidade. Esses já compreendem que a faculdade essencial à criatura é a fidelidade aos princípios. Nós todos temos princípios, nós todos temos a lei de Deus gravada na nossa consciência.
E quando nós nos esforçamos para sermos felizes, fiéis a essa lei que nós trazemos conosco, nós alcançamos cada vez mais a certeza de que o caminho que nós estamos percorrendo é o caminho certo. Com isso, uma vez que nós encontramos o caminho, encontramos a Jesus, não haverá mais esmorecimento nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser total, o ser integral, o ser que busca incessantemente nos aproximarmos do nosso guia e modelo, que é Jesus. E essa é uma completa e total fidelidade que nós passamos a ter. Qualquer uma dessas interpretações que nós podemos aplicar, cada um em seu grau, e a lição ministrada, a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, embora esteja no início do desenvolvimento, nos primeiros passos da caminhada, já será suficiente para obter-se extraordinários efeitos. Kardec nos traz uma outra acepção, dizendo que nós podemos entender a fé, a certeza íntima com que se tem da realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Elas dão uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar. A paciência sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Nós todos temos a certeza que nós seremos felizes. Mas nós temos que ter calma, porque essa felicidade não chegará para nós amanhã. E nós temos a certeza conosco, íntima, de que depende exclusivamente de nós, nós temos a certeza de que isto vai acontecer. Nós não podemos ter a fé vacilante. Nós temos exemplos desta fé inabalável que se instala em nós, por exemplo, com Paulo de Tarso, o patrono desta casa que nós estamos hoje aqui juntos, pensando, conversando a respeito desse tema tão interessante que é a fé. Paulo de Tarso, que tinha a inteligência, o conhecimento, a preparação dentro da filosofia judaica, certo? Ele, ao ver Jesus, acende-se nele uma chama que é irresistível e ele desvia todo o seu esforço para uma nova crença, para uma nova certeza de que aquele era o caminho que ele deveria trilhar. E ele pergunta: Senhor, que queres de mim? Então, a partir daí, nós vemos uma dedicação integral e feitos extraordinários realizados por Paulo de Tarso na aplicação dessa sua fé, dessa sua certeza que ele adquiriu e que ele colocou em prática na sua existência. Isso nos leva a uma reflexão muito interessante, porque a fé é uma necessidade espiritual da qual nós não podemos prescindir. Mas a fé, ela exige de nós ação. A fé sem ação, ela é vazia por si só. Não adianta eu dizer que acredito se eu não faço aquilo que eu digo que acredito. Essa fé é a que Jesus falou. Vamos lembrar de Pedro, um dos discípulos, num episódio muito conhecido de todos nós, quando os discípulos pescadores que eram, num barco,
enfrentam uma tempestade já temerosos da que poderia vir a acontecer com ele, veem um vulto que se aproxima e identificam a Jesus. E Jesus dirige-se a Pedro e diz: Pedro, venha a mim. Esse é o convite que nós todos ouvimos de Jesus: venham a mim. E Pedro, inicialmente imbuído daquela certeza desse convite do Mestre, sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas lá pelas tantas entra a razão em pauta. E Pedro, olhando, falou: como é que eu estou caminhando sobre as águas? E o que acontece? Afunda. Porque ainda é a fé vacilante, ainda não é a fé definitiva, a fé capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. É a fé inabalável, como nos diz Kardec, que nós encontramos logo no início, no prefácio, certo? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é aquela capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Então, isto é o que nós temos que entender e buscar cada vez mais através do conhecimento, através da nossa capacidade de ter a certeza de ser, nós podermos caminhar para a nossa destinação. Kardec nos traz uma colocação, uma reflexão que é muito interessante e que nós temos que refletir também a respeito disso, para que nós não confundamos a fé com a presunção. A verdadeira fé, ela se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber por ser simples instrumento da vontade divina e que nada pode sem o auxílio, sem o amparo dos espíritos de luz e sem o auxílio, o amparo de Deus, nosso Pai. Então, nós devemos, e nós quando falamos de humildade, nós devemos não ter a presunção de nós hoje, referindo-nos à palavra de Jesus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, nós saímos por aí querendo fazer o que Jesus fez. Não estamos nesta situação, nem neste patamar. Então, vamos ter a humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que no Sermão do Monte, que nós podemos fazer uma escadinha com as bem-aventuranças. O primeiro degrau que nós podemos traçar nessa escada da evolução é bem-aventurados os pobres de espíritos, que é os humildes. Sem a humildade, nós não alcançamos nenhuma outra virtude, porque nós temos que saber ainda da nossa pequenez e da nossa vontade, nossa luta de alcançarmos patamares mais elevados até chegarmos ao último degrau desse processo evolutivo através das bem-aventuranças, que nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isto é, todos aqueles que já se liberaram de todas as suas imperfeições, porque estarão próximos a Deus ou poderão ter se aproximado do Criador. Muitas pessoas, conforme dissemos, confundem a palavra fé com a palavra crença. Eu creio. Existe até uma prece, né, dentro do catolicismo, que é o credo, né? E diz: eu creio nisso, creio naquilo outro. Mas eu tenho que crer praticando. A crença é a aceitação de dogmas e de credos, diante de um conjunto de princípios impostos de informações sem possibilidade de comprovação. Crer é simplesmente uma opção intelectual. Então, a crença é uma opção intelectual. A crença anda sempre acompanhada da dúvida, porque não é possível experimentá-la. Vocês já viram Deus? Não viram, mas nós cremos, nós sabemos que Deus é um dos pilares da doutrina dos espíritos, a certeza da existência de Deus. Na realidade, só se tem necessidade da crença ou do crer quando não é possível saber. Então, nós devemos trabalhar na nossa intelectualização, do nosso conhecimento, da nossa busca incessante da compreensão
que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para que nós possamos falar do poder da fé e não mais falarmos do surpreendente poder da fé, porque para nós deixa de ser surpreendente quando nós passamos a entender o poder desta fé. A fé remove montanhas, a crença não. Então, quando se sabe que Deus existe, pode-se realmente confiar-lhe o poder sobre nossas vidas. Quando se sabe da imortalidade, a morte muda de significado. Quando se sabe da reencarnação, a importância do relacionamento humano cresce e nos conduz a decisões diferentes. Quando se sabe que um espírito protetor nos acompanha, pode-se pedir sua inspiração. Quando se sabe que a vida é só uma viagem, a importância de muitos acontecimentos e de muitas coisas muda totalmente. Quando se sabe que todos nós somos espíritos criados iguais a Deus, semelhantes a Deus, para a evolução desaparecem as diferenças sociais e raciais. E tudo isso que eu falei aqui está baseado no saber. Saber vem de um termo, inclusive, que é usado no português de Portugal, que é aquilo que nos agrada. Esta comida me sabe bem, esta comida me agrada. Então, quanto mais nós sabemos, mais felizes nós ficamos, porque nós podemos atender a todas essas dúvidas que poderiam vir a surgir caso nós não soubéssemos, nós não alcançássemos esses patamares de sabedoria. Dizem que eu há pouco tempo recebi um pensamento que diz o seguinte: o homem, quando adquire conhecimento, ele quer mudar o outro, quer mudar o mundo. Quando o homem atinge a sabedoria, ele entende que tem que mudar a si próprio. Então, essa é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. É como nós aplicamos esse conhecimento, como nós sabemos aquilo que realmente passa a fazer parte de nós. E quanto mais se sabe que é possível agir pelo pensamento de verdade e vontade, quanto mais os fluidos que nos rodeiam e penetram, multiplicamos a eficácia da fé. Então, isto é um caminho que nós temos que percorrer. E essa fé, ela mobiliza uma força muito grande que atua positivamente sobre essa matéria imponderável que se modifica ao influxo dos nossos pensamentos. Nós todos sabemos que na criação tudo é energia. A própria ciência já chegou a essa conceituação de que tudo é energia. Nós somos energia. O nosso pensamento é energia. E nós, pelo nosso pensamento, podemos mudar situações em que nós estamos inseridos e que nós temos a capacidade, a certeza, que nós sabemos que nós podemos. Há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, houve um presidente que ele adotou um lema muito interessante. Em inglês, ele dizia, I can, eu posso, eu posso. Esta é a fé humana, esta é a fé que nós temos do empenho e do amparo, certo? Da espiritualidade e do Pai sobre todos nós. Existe uma história muito interessante sobre esta verdadeira fé, que contam-se que no agreste de Pernambuco, onde a graça, a seca, certo? Um grupo que se reunia para orar por chuva, e faz aquela famosa novena, né? Tantos dias de prece para que aconteça. No último dia da novena, aparece um dos componentes desse grupo com um guarda-chuva debaixo do braço. E olham para ele e perguntam, você está maluco? Que negócio é esse? Aqui não chove. E pergunta a ele, se eu não confio que vai chover, se eu não sei que vai chover pela força da nossa prece, da nossa fé, o que nós estamos fazendo aqui? E essa pergunta nós podemos fazer em várias oportunidades da nossa vida. Se nós não sabemos o que nós somos,
o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso caminho, certo? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos perdendo o nosso tempo. Cada vez mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que existe uma aliança entre a religião e a ciência. É o item 8 do capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa aliança, cada vez mais, nós vemos que a ciência comprova os benefícios da fé para o corpo e para a mente e para o coração. Então, tem aqui um artigo que eu capturei aqui, de 2020, certo? Eu capturei, um casamento entre a fé e a razão, certo? E a fé e a saúde física. Então, nos diz que, nos mostram exemplos de como esta fé ela faz com que mudem as coisas para cada um de nós. Vamos lembrar que Jesus, quando fazia os seus atendimentos, quando buscava aqueles que o buscavam, certo? Com a certeza, porque sabiam, não tinham a crença, sabiam que poderiam ser atendidos e que poderiam ser curados por Jesus, ou pelo menos aliviados por Jesus. Jesus os atendia e depois dizia, por várias e várias vezes, vá em paz, a tua fé te curou. Então, a fé nos traz benefícios que nós, na realidade, não alcançamos, que nós temos muitas dúvidas ainda, porque ainda não é a fé inabalável. Então, nós temos os benefícios da fé. A fé, os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. A Organização Mundial de Saúde atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. São benefícios que a fé apresenta para aquele que já sabe. O que a ciência nos diz a respeito da fé? Nós vemos uma aliança entre a ciência e a religião ou a religiosidade, né? E existe uma pesquisa que observa que a fé, como um sentimento que faz a mediação entre Deus e as pessoas, ainda não é totalmente compreendido pela ciência, mas é um mecanismo constatado diariamente pelos médicos nos hospitais. Todo homem carrega dentro de si o sentido religioso, ou a religiosidade. Nós não estamos falando de religião. Religião é coisa do homem. Carrega dentro de si a religiosidade. Religião é o caminho que nós adotamos para nos aproximarmos de Deus. É o religare, tá? Isso é a religião. E por isso existe essa quantidade imensa de religiões, porque cada um entende, cada um percebe um caminho que lhe é mais conveniente ou que atende mais às suas necessidades. Então, a ciência ainda não adota efetivamente a fé como um grande medicamento para nos alimentar e para nos ajudar na transposição das nossas dificuldades. A fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas que sempre ocorrem na vida. A vida é uma escola, a vida é plena de dificuldades para o nosso aprendizado. Quanto menos se espera, surgem coisas no nosso caminhar que, para que nós possamos superar essas dificuldades, para que possamos ter algum alento ou esperança, é preciso ter fé. É preciso sabermos que nós não estamos só. Saber, não é crermos que nós não estamos só. É nós sabermos que nós não estamos só. É nós termos essa consciência em nós, para que nós possamos efetivamente usufruir dos resultados benéficos que essa fé
nos traz, dessa força imensa que essa fé promove em cada um de nós, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Meus amigos, a gente podia continuar falando aqui dessa fé, nessa busca, nessa nossa caminhada em busca de, pelo entendimento, nós alcançarmos cada vez mais estágios, patamares mais e mais elevados desta fé e dos benefícios que elas nos trazem, lembrando sempre que a fé sempre deverá estar acompanhada da ação. Vamos lembrar que existem as virtudes. Virtude elimina a presença dos vícios. Onde há vício é pela ausência de virtudes. E nós temos, dentre as virtudes, as chamadas virtudes teologais, que são aquelas que nos direcionam diretamente ao Criador. E essas virtudes teologais, que são 3, a fé, a esperança e a caridade. E nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a mãe das virtudes da esperança e a mãe da caridade. Porque sem o saber por que, para que e como nós devemos agir, nós não iremos praticar aquilo que nós adotamos como nossa bandeira. Fora da caridade não há salvação. Para isso nós temos que crer, porque, em geral, essa caridade implicará nós abrirmos mão no desapego e nós abrirmos mão de coisas que nos são agradáveis, mas nós sabemos o porquê que nós devemos agir daquela maneira e nós não temos mais a esperança, nós temos a certeza do nosso caminhar e do alcançar da nossa destinação, que é o que todos nós queremos e que todos nós alcançaremos. Muita paz para todos e muito obrigado pela atenção de vocês.